Oi gente, bem-vindos à nossa primeira videoaula aqui do Code Kids. Nós decidimos criar essas aulas para que vocês possam continuar a aprender a programar, mesmo em casa durante a quarentena. Esperamos que vocês gostem dos nossos vídeos que iremos liberar toda semana. Como já falamos em nossas aulas presenciais, o site que iremos usar para programar é o repli.it. Essa é a primeira página quando você entra no site repli.it pelo celular. Você vai clicar no Sign Up e vai criar o seu perfil. Você vai colocar o seu usuário, seu e-mail de preferência e a sua senha. Lembrando que você precisa lembrar dessas informações para todas as vezes que você for entrar no site novamente. Você vai selecionar Python e depois vai clicar no botão de mais no canto direito de cima da tela. Você vai selecionar Python novamente, pois essa vai ser a linguagem usada no nosso código, e depois você vai chamar o seu programa de aula 1, logo abaixo da linguagem de preferência. Você vai clicar no botão verde para inicializar o seu programa, e depois essa vai ser a página que vai aparecer para que você possa começar a programar. Se você for utilizar um computador, essa vai ser a primeira página que vai aparecer. Você vai clicar no Sign Up também e vai criar o seu usuário. Depois disso, clique no botão azul no canto direito da tela e selecione Python como a linguagem de programação. Chame o seu código de aula 1 e novamente clique no botão verde para criar o seu programa. Essa vai ser a tela que vai aparecer para que você possa começar a programar. O lado esquerdo da tela é onde você vai escrever o seu código, e o direito é o que vai processar o código e vai dar os resultados. Na aula nós iremos demonstrar alguns programas. Se vocês quiserem testar na casa de vocês, é só vocês escreverem o programa no lado branco e depois clicar o Run, o botão verde de cima, e aí o programa vai rodar e vai sair o resultado no lado preto direito da tela. Bom dia, classe! Hoje a nossa aula será sobre os diferentes tipos de dados que nós vamos encontrar no Python. Então, primeiramente, o que é um tipo de dado? Ele é uma característica que nós iremos dar ao nosso dado, e daí o computador ele vai pegar esse dado, e daí com essa informação ele vai ver exatamente como que ele vai mudar esse dado. Não se preocupem se não entenderem agora, iremos ver em mais detalhe nas próximas aulas. O primeiro tipo é o tipo numérico, e daí tem dois principais tipos, vamos dizer. O primeiro é o integer, ou int, que a gente chama. Ele é um número inteiro, e ele é praticamente um número inteiro sem nenhuma vírgula. E, por exemplo, números que tem 3, 0, 78. Então isso é tudo integer, ou int que a gente chama. O segundo tipo numérico é o float, ou float. Elas praticamente incluem decimais, né? Então, vírgulas. Isso inclui 0, alguma coisa. Exemplos 2.3, 0.5 e 47.2. O seguinte. Uma coisa para perceber é que tem uma diferença entre a língua portuguesa e o inglês. E como o Python foi escrito no inglês, lá eles tendem a usar mais, em vez de vírgula para o decimal, eles usam um ponto mesmo. Então, para a gente seria 2,3, mas quando a gente está escrevendo esse código, a gente precisa pôr 2,3. Então, isso é uma coisa para lembrar só enquanto escrevendo o código, porque ele vai dar erro se a gente não faz isso. Então, o próximo tipo é o tipo que a gente vai chamar de letras. E tem dois tipos de dado que vai ter nesse. São string e char. O char a gente vai ver um pouquinho no final, mas não precisa se preocupar muito, que a gente não vai precisar saber por enquanto. Então, para começar, é o string, ou str, né, que é como é escrito no Python. Então, ele praticamente só vai ser uma frase, né, um conjunto de caracteres, né, que é praticamente letras em programação. Então, o exemplo é o lamundo, que é como se tivesse uma frase com vários caracteres. Mas também, por exemplo, pode ser números, ou como a gente viu, integers, ou floats, mas em forma de string. E praticamente que define uma coisa assim do string ou não são as aspas. Então, como você vê, se a gente não teria posto essas aspas aqui, o programa teria só dado erro, porque não tinha as aspas. Se a gente tinha posto esse 5 sem as aspas, ele teria que nem um integer. Mas se a gente quer ele como string, precisa pôr as aspas. E a gente vê também a mesma coisa possível no float. Com 2.3 com aspas, acaba virando só 2.3 como um string em vez de um float. E daí o char, praticamente que ele é caractere, né, que a gente chama. Então é praticamente uma letra.
Mas a gente não precisa entrar nisso muito, mas só precisa meio que saber que string é um conjunto de chars. Então são vários caracteres ou letras juntas, isso é um string. E daí finalmente tem o tipo boolean. O tipo boolean, ele é praticamente o verdadeiro ou falso. São as únicas coisas que ele pode possivelmente ser. No Python, como é escrito em inglês de novo, essas são true ou false, que é, né, verdadeiro ou falso. TF precisam ser em maiúsculo, sempre lembra disso, ou daí ele vai dar erro. Então quando você escreve no seu programa, sempre lembra disso. Por exemplo, o Boolean, ele, só para entender um pouquinho mais, ele seria se a gente tinha um programa para falar se o aluno estava dentro ou fora da aula. Daí, nesse caso, a gente vai ver depois, mas a gente cria uma variável e praticamente seria se ele está dentro ou não da classe. Então, se ele estaria dentro da classe, a gente ia pôr true, que é verdadeiro, e se ele não estava dentro da aula, daí seria falso. A gente ia pôr falso, que desculpa, a gente ia pôr false, que é falso em português. E esse é o final da aula. E como eu tinha falado antes, praticamente não se preocupem muito se vocês não entenderam tudo que eu falei aqui agora. Porque a gente realmente vai ver isso muito só enquanto a gente está programando. Que é meio que tipo a base, né, da programação. Então, também, no futuro recente, a gente vai fazer agora mais algumas aulas que também vão incluir isso e que a base das perguntas que vocês vão precisar responder vão ter esses conceitos. Então, dá uma revisada, né? Tenta entender, meio que lembrar que com a prática mesmo vai virando natural. Bom, agora que você já aprendeu a abrir o Replit, criar sua conta e já teve a sua primeira aula sobre tipos de variáveis, a gente vai começar a programar com a primeira ferramenta de todas, que é o print. Print é a palavra em inglês que significa imprimir. O imprimir, no caso, a gente vai estar fazendo aqui na parte vermelha. Na parte preta da tela, que é o console, que é a parte que o usuário vê. E a gente vai usar a parte branca, que é o editor de texto, que é onde o programador vê. O print, então, é essa função que você chama escrevendo assim e colocando um par de parênteses depois. O que você colocar aqui dentro é o que vai sair depois na tela preta quando ele for executado. Como vocês viram na última aula, a gente pode dividir os tipos de variáveis em dois grupos grandes. O de números, que envolve números inteiros e números decimais, e o de texto, que envolve caracteres e os chamados strings, que são nada mais do que listas de caracteres, vários caracteres grudados. Se você não sabe um caractere, quer dizer uma letra, ou um número, ou sinais como ponto de exclamação, interrogação, asterisco, ou até mesmo letras com acentuação. Então, se a gente testar ele agora, a gente tem que lembrar, se for usar um número, por exemplo, como vocês viram na última aula, não precisa de aspas. Então a gente coloca 100, print 100. Vem aqui no botão verde de executar. E 100 aqui. Se a gente quiser imprimir um texto, a gente precisa de aspas. E aí aqui dentro a gente coloca a nossa linguiça de caracteres. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, podem ser alguns pontos espalhados. Vamos colocar o que geralmente é tradicional, que os programadores colocam na primeira vez que programam, que é Olá Mundo. E a gente aperta aqui, executar. E aqui está. Isso aqui vai ser muito útil mais para frente, quando vocês aprenderem variáveis e a parte mais lógica e aritmética da programação. Mas por enquanto já tem algumas coisas que a gente pode fazer com isso. A primeira que eu quero mostrar é que o print ele faz numa linha por linha. Então se a gente quiser colocar mais uma linha, a gente pula aqui, apertando o Enter, vai para a linha 2, escreve print como vai. De novo, ó, tô colocando as aspas aqui, porque é um texto isso aqui. Agora a gente tem duas linhas. Mais uma coisa importante, vou deletar aqui, é para você lembrar que espaços vazios, então como esse aqui, são caracteres. Isso aqui é um caractere. O que quer dizer que se a gente chegar aqui, apertar vários espaços,
e colocar um símbolo depois, colocar um mais, por exemplo, quando a gente executar, o espaço tá todo aqui, ó. Tem um espação até chegar no mais. Então, com isso eu quero propor o primeiro desafio para vocês. Quero ver se vocês conseguem fazer imprimir isso aqui para mim. Uma pirâmidezinha, um triângulo de sinais de mais. Assim. Então, como a gente vai fazer isso aqui? Primeira coisa que a gente vê é que são 3 linhas, certo? 1, 2, 3. Então a gente vai precisar de 3 prints aqui. A gente só tem um, vamos colocar mais 2. Mais um print. Opa. Aqui. E mais um print. O que mais a gente sabe? Bom, isso aqui não são números, certo? São um texto. É um caractere. Então a gente também vai precisar de aspas nos 3. Agora, você lembra que eu disse sobre os espaços vazios, que são caracteres? Olha o que a gente tem aqui. Esse mais, na verdade, tem 2 espaços vazios. Esse aqui tem um espaço vazio. Esse aqui não tem nenhum. Então, o que a gente vai fazer quando colocar aqui é justamente 2 espaços vazios, mais. 1 espaço vazio, mais. E aqui nenhum. Então, mais. Deixa eu só tirar aqui. E então, vocês conseguem ver aqui que tem um pequeno errinho que é que falta um espaço, que deviam ter 3, tá vendo? Só tem 2, então mais um. Já ter 2, desculpa, só tinha 1. Então agora tem 1, 2, e o terceiro é o nosso maisinho. E se a gente colocar para executar de novo, agora sim a gente tem uma pirâmide. E se a gente quiser fazer o contrário, se a gente quiser fazer uma pirâmide assim? Muito fácil, né? É só fazer o contrário. Então, em vez de colocar os espaços aqui, a gente não precisa nem colocar nada, na verdade. A gente pode tirar, e tá assim. A gente coloca para executar e vem uma pirâmide do jeito que a gente quer. Só que agora eu vou dar um pouquinho mais difícil. Se for para imprimir tipo um jogo da velha. Então, um mais aqui, aí nada. Um mais aqui, aí no meio só um, e nas pontas mais um aqui, mais um aqui. Um xadrezinho, na verdade, para fazer isso aqui. Bom, deve ser fácil, visto que a gente conseguiu fazer o outro. Nessa primeira camada, o que a gente tem? A gente tem aqui um texto, espaço vazio, texto. Vamos copiar então o nosso texto, que é o mais, espaço vazio e o mais de novo. Na segunda linha, espaço vazio, o texto, espaço vazio. A gente vem aqui e coloca espaço vazio, texto, espaço vazio. Na terceira, é a mesma coisa que a primeira. Texto, espaço vazio, texto. Então, texto, espaço vazio, texto. Vou apertar no verde para executar. E tá lá. E essa é a função mais básica do print, que a gente vai usar bastante daqui para frente. Outra coisa legal que a gente pode fazer no print é o seguinte. Como vocês já viram dos tipos de variáveis, os números não precisam de asterisco. A gente pode colocar, também o primeiro exemplo que eu dei, só qualquer número aqui, e ele vai rodar. Só que isso aqui não faz muita coisa. O que a gente pode fazer são contas dentro do print. Então, se eu quiser saber quanto é 10 mais 30, eu coloco 10 mais 30 dentro do print e executar. Olha só, ele não fala 10 mais 30, ele fala 40. Por quê? Porque ele faz a conta já antes de imprimir. Agora, olha só, se eu tivesse colocado aspas aqui, o que acontece? Isso aqui, o 10 mais 30, deixa de ser uma conta, deixa de ser um número, ele vira uma palavra.
uma palavra, um texto que é feito pelo 1, o 0, o mais, o 3 e o 0. Então o que você acha que vai acontecer se a gente colocar para imprimir isso aqui agora? Ele mostra 10 mais 30. 10 mais 30. Porque é uma palavra. E com palavra o que dá para fazer é adicionar palavras dentro do print. Então se eu quiser colocar assim, tudo. Se eu quiser tudo bem, por exemplo, escrever tudo bem, eu poderia fazer assim. Nada de errado com isso. Então, opa, voltou. Eu poderia fazer assim, não teria nada de errado, né? Só escrever tudo bem dentro das aspas. Isso aí. Só que olha o que eu também posso fazer. Eu posso fazer o tudo ser uma palavra, o bem ser a outra. E aí se eu quiser escrever tudo bem, eu coloco um mais no meio. De novo, executar. Só que olha só, tem um problema agora. Porque tá tudo junto. Como a gente resolve isso? Bem, é o que eu tinha falado. O espaço vazio é também um caractere. Então, para resolver isso, vem aqui, espaço vazio, coloca para executar, tudo bem. Pronto, certinho. Bom, isso é basicamente o que a gente vai fazer na parte do print. Mais para frente vocês vão aprender a usar variáveis, a parte aritmética e vão usar bastante o print. Então é isso, espero que vocês tenham achado boa essa parte da aula e sucesso. Então, agora que vocês já aprenderam os tipos de variáveis, eu vou ensinar como criar elas e como fazer contas, por exemplo, adição. Tá, então, para criar uma variável, você primeiro escolhe um nome que você acha que vai encaixar melhor para a função do seu programa. Então, para fazer esse exemplo simples, eu vou chamar a primeira variável de A. A igual a bom. Eu coloquei a palavra bom dentro da variável A. Como vocês já aprenderam antes, bom, esse tipo de variável com a palavra bom entre as aspas é um tipo chamado string. E aí eu vou criar outra variável chamada B e vou colocar a palavra dia dentro dela. Pronto. E aí, se você quer adicionar essas duas variáveis, string, é o mesmo jeito que você adiciona os números, você consegue adicionar essas duas palavras. Então você faz print, aí dentro do print você coloca A mais B. E aí ele vai imprimir bom dia, mas você viu que ele imprimiu bom dia tudo junto, né? Então, porque tudo dentro das aspas o programa considera na hora de imprimir. Então, para ele imprimir bom dia separado certinho, você precisa colocar um espaço depois do bom. Mesmo sendo um espaço vazio, sem nada, o programa considera ele como sendo um caractere, então vai entrar em consideração na hora de imprimir. Por isso que, se você precisar de um espaço no seu programa, você precisa colocar o espaço. E aí, colocando o espaço, ele vai imprimir bom dia separado, como vocês viram aqui. E também, o que é legal das variáveis é que você está vendo que no print eu não preciso colocar bom mais dia. Já que eu já defini A como sendo bom e B como sendo dia, o que eu preciso colocar no print é A mais B. Porque a partir depois dessas duas linhas de cima, definindo o que é o A e o que é o B, o programa já sabe que se tiver um A, ele tem que ler como bom. E se tiver um B, ele vai ter que ler como dia. Isso é a parte legal de usar variáveis no seu programa. E com isso, a gente pode usar também, a gente usou string. Agora vamos usar integers para fazer contas matemáticas. Por exemplo, a média entre dois números. Então, vamos usar as mesmas letras para ficar mais simples de entender. O A eu vou falar que ele é 11 e o B eu vou falar que ele é 17. Então, nesse ponto, a partir desse ponto, o programa vai reconhecer A como o valor 11 e B como o valor 17. E você está vendo que eu não coloquei entre aspas, porque o tipo de variável integer não precisa de aspas. É só se colocar um número. E pronto. Agora, para a gente achar a média, a gente precisa definir para o programa o que é média. E média é o A mais o B mais o B
dividido por 2. São dois valores, é o A e o B, são dois valores, então se divide isso por 2. Se tivesse 13 valores, se tivesse 3 números diferentes, você dividia a conta por 3, e assim vai. Agora que você já definiu o que é média para o seu programa, para você imprimir ela, você cria um print e você coloca a variável média dentro. Porque o seu programa já sabe o que é média. Então você não precisa colocar A mais B dividido por 2 dentro do seu print. Porque você já definiu o que é média. Aí você coloca o programa correr e ele imprimiu a média dos números. Então, aqui são os símbolos de operações aritméticas, que é o que eu vou ensinar agora. E aí eu vou mostrar que cada um aqui, já está escrito aqui, isso aqui eu ainda vou falar que é tipo, o mais é para adição e é que nem o normal. O menos é para subtração, que é que nem o normal. E quando eu falo que nem o normal, eu quero dizer tipo, que nem vocês fazem provavelmente em matemática, tipo no papel. E essa estrelinha aqui, ela normalmente é um X na multiplicação, só que ela serve para multiplicação aqui, e essa barra dupla aqui é para fazer divisão sem decimal, essa barra singular é para fazer uma divisão com decimal, e essa porcentagem aqui é para ver o restante que sobra depois de fazer essa divisão sem decimal. Talvez vocês estão pensando por que isso seria importante, eu vou mostrar daqui a pouco. Então, essa frase 1 e frase 2 não é... Eu só usei para mim mesmo para imprimir, eu acho que vocês já provavelmente aprenderam isso com o Edu na última classe, mas o que é importante daqui é esses exemplos, e aí o nome da operação, que eu boto exemplo adição 1, exemplo adição 2, exemplo subtração 1, exemplo subtração 2. E o 1 eu mostro como dá para botar um valor com operação com números, e outro eu falo como dá para botar um valor numa variável usando outras variáveis e fazendo operação ali. Aí depois eu mostro como dá para só jogar o que você quer fazer no print, ele joga na tela e não salva em nenhuma variável, ele só joga lá. E é basicamente isso. Então, para adição, vocês provavelmente já devem ter uma ideia, né? Que vocês sabem que esse é o símbolo para adição. Mas só para mostrar, dá para fazer aqui. O A é o valor de A, eu botei 14 e o valor de B eu botei 4. Então, dá para ver aqui que eu fiz ele correr e ele mostra, tipo, a gente pode usar o símbolo mais para fazer as seguintes coisas. Então, você vê aqui, aí escrito 2 mais 3, eu botei no exemplo adição 1. Aí eu botei print símbolo adição 1, aí apareceu 5. Aí depois o A mais B, que seria 14 mais 4. E aí é 18, aí eu botei print exemplo adição 2, apareceu 18. Aqui eu botei print 4 mais 6, apareceu 10, print A mais B, apareceu 18 de novo. E eu basicamente repito isso, aí vocês devem entender já para o menos, que é a mesma coisa, só que é menos. Aí aqui dá para ver como eu usei a estrelinha para multiplicar, então 3 vezes 2, aqui apareceu 6. Aí A vezes B, que seria 56, eu botei aqui para parentheses 2, apareceu ali. Aí depois eu botei para parentheses aqui, tipo, 3 vezes 4, apareceu 12. Aí A vezes B, apareceu 56. Aí aqui já fica um pouquinho mais diferente, que é essas duas barras aqui, que vocês provavelmente não devem usar em multiplicação, tipo, um papel. Então, isso aqui é sem decimal, né? Então, 5, 2 barras 2, fala basicamente quantas vezes que o 2 vai entrar no 5. Aí aqui seria 1, né? Não, desculpa, 2. Aí depois o A e as duas barras B seria tipo quantas vezes 4 entre 14? Aí é 3. Aí fica 2 sobrando, porque ele não liga pra isso por enquanto. E aí eu faço a mesma coisa aqui no print. Aí depois aqui é só uma barra só. Aí nessa uma barra só, ele é com o decimal. Então eu mostro tipo 5, uma barra 2. Aí ele mostra aqui que é 2.5. Porque ele entra duas vezes mais uma metade que é 1. Então ele bota isso, ele faz tipo bem claro, bem específico. Então, A, uma barra B, mostra quantas vezes que o 4 entra em 14, aí entra, tipo, 3 vezes, aí vira 12, né? Então, fica restando 2. Aí, para fazer o 4 virar 2, você faz vezes 0.5, que aí ele bota aqui. E aí, esse porcentagem aqui, ele é meio diferente, que eu falei, ele é, tipo, o que falta depois dessa divisão sem decimal. Então, aqui, por exemplo, eu tinha falado que tipo, o A sem decimal fazer a divisão é 14 e 2 e 4, desculpa. Aí é 3 com 2 restantes, né? Aí aqui, por exemplo, eu fiz isso. Aí eu fiz tipo A, porcentagem B, aí apareceu 2. Aí isso pode ser tipo interessante você usar por vários motivos. Dá pra você ver todos os números que tem no número grande, tipo 125.936. Dá pra você puxar cada número e botar ele em algum lugar fazendo isso. Dá pra você ver se o número é ímpar ou par. Mas eu vou mostrar um exemplo mais simples aqui. Que é tipo, por exemplo, imagina que você tá num campo com 9 pessoas e cada time no futebol tem 5 pessoas. Então você vê, tá, se eu
tipo, eu vou fazer esse time aqui, quantas pessoas vão ficar sobrando? Aí ele fala, uma pessoa. Então, tá. Então, imagina que você tá, tipo, num campo e tem 11 pessoas e cada time tem 5 pessoas. Aí você vê, tá, se eu fazer isso aqui, quantas pessoas vão ficar fora do jogo, provavelmente? Aí ele mostra aqui, uma. Então, dá pra fazer várias coisas com isso, só que isso foi, tipo, um exemplo muito básico, só pra vocês terem uma ideia melhor. Então, foi basicamente isso. Muito obrigado e tchau.